Você sabe quem foi Eusébio de Cesareia? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre ele, mas ele não é o foco. Eu vou falar sobre o santo do dia, que é São Teófilo, e a partir da história dele eu chego em Eusébio de Cesareia. Vem comigo. Sábio do céu. Essa playlist, Desafio 182 Santos, março, tá muito recheada de coisa nova. E eu vou te dizer, neste vídeo, você sabe, né? Se você já é antigo, sem edição, eu vou te dizer que uma das coisas novas que eu tô aprendendo no mês de março é a história de outras pessoas a partir da história do santo. O santo de hoje, no calendário litúrgico da igreja, que é pra gente estudar, é São Teófilo. Mas eu acabei conhecendo a história de Eusébio de Cesareia. E eu vou te contar isso naquele passo número 3. Se você é antigo, você já sabe. Passo número 3, porque esse vídeo é composto de resumo da história, uma reflexão a partir da história e um bônus a partir da história. O bônus é sobre Eusébio de Cesareia. É coisa muito nova. Já deixa seu like aí, que você é antigo e você já sabe como eu te entrego esse processo. E se você tá me vendo agora pela primeira vez, espera um pouco, não dá o like agora. Espera e depois dá o seu like. Eu já vou te falar, dê um like, se inscreve. Dê um like, se inscreve no canal e vem aprender sobre os santos. Sim, nessa playlist, mas aqui no canal, comigo, Milena Aquino, você aprende sobre fazer leitura para a sua saúde. É isso que eu te prometo. Aqui é leitura para a sua saúde. Para a sua saúde de uma forma harmoniosa e integral. É isso mesmo. É possível, eu vivo isso, eu faço isso. Vamos pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje é o seguinte: Eusébio? Não. Teófilo. O santo de hoje é Teófilo. O santo do dia, olha aqui comigo, vou colocar aqui para você. O santo do dia, 4 de março, São Teófilo. Ele é bispo e confessor. Aí eu, maravilhosa, peguei esse livro, achei o seguinte: não, eu vou ver, né? Vai falar da vida dele de confessor e tal. Não, não tem nada disso aqui. Não tem nada disso aqui nesse livro. Inclusive, ó, ele tá na descrição para você comprar o livro e assim ajudar o canal. Veja, eu não aprendi sobre um relato de como é a vida de um padre confessor, nada dessas coisas, não aprendi. Eu aprendi que Teófilo, durante essa leitura do livro, eu aprendi que Teófilo tinha altas virtudes e alta piedade. Eu aprendi que Teófilo valorizava muito a tradição da igreja ao ponto de se debruçar escrevendo sobre ela e mandar cartas para vários lugares e dizendo para as pessoas: olha, se mantenham firme a tradição da igreja, se mantenha firme no que a igreja trouxe até você. Não vá por ventos de doutrinas diferentes. Não vá pela inclinação de pensar pela Páscoa dos judeus. Pense pela Páscoa, a Páscoa do cristão, a Páscoa cristã. Gente do céu, o cara levantou uma bandeira. E para não dizer, né, que a Milena tá inventando essas coisas. Não. Eu vou te dizer, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 parágrafos aqui. 6 parágrafos desse livro falando sobre Teófilo. Não. Falando sobre o que Teófilo defendeu. O que foi importante para ele? O que foi importante para ele? Preservar a tradição da igreja. Ele lutou por isso, ele escreveu cartas.
Então eu vou dizer para você, ele foi conhecido, foi notável por causa dessa atitude dele. Tá certo? E eu vou dizer aqui o texto, a frase do texto que me indica isso. Porque neste primeiro passo você tem um resumo da história a partir deste livro. Então eu vou te dizer. Nesta carta, a carta que ele escrevera, estabelece, entre outras verdades, que o costume de celebrar a ressurreição de Jesus Cristo no domingo era uma tradição apostólica. Vale a pena lermos o que escrevia no final desta importante carta. Aí o autor, o livro, ele pega um pedaço e coloca aqui no texto. São 6 parágrafos que eu falei. O 5º parágrafo é toda esta citação, dizendo como Teófilo defendia a Páscoa dos cristãos. Porque em certo momento da igreja houve uma contestação. E aí a igreja teve que se posicionar. A igreja teve que dizer. E ele contribuiu. A igreja dele era deixa eu te dizer, era no Oriente e ele se situava no fim do século II, do século II. Ele governava a igreja de Cesareia da Palestina. Cesareia da Palestina. Entenderam? E no contexto dele houve essa discordância. Nós vamos viver a Páscoa dos judeus ou nós vamos viver a Páscoa dos cristãos? E aí? Ponto. Esse foi Teófilo descrito aqui no texto. Tem mais uma informação sobre ele. Depois que ele se destacou nessa defesa da tradição da igreja, o livro diz que ele foi cuidar de ovelhas. Ele foi ser pastor de ovelhas, está dizendo aqui no livro. E ele cuidava delas com muito amor. Essa informação está aqui no livro, é sério. Eu vou ler para vocês. Teófilo se dedicou com grande afinco ao cuidado de suas ovelhas, com tal zelo e tanto amor, que era considerado mais como um pai carinhoso do que como um pastor de ovelhas. Viram? Esse é o resumo da história que eu te entrego e já quero te falar. Deixa seu like. Deixa seu like aí, já te dei uma informação, agora eu vou te dar 2 outras. Na verdade, vou te dar 2 outros passos, né? Que é o que eu prometo no início do vídeo. Gente, seguinte, veja. No segundo passo, eu faço uma reflexão a partir da história. É isso que eu faço. Então, a pergunta que eu trouxe hoje, e que eu me faço e também te faço, você dá valor à história? Próxima pergunta, você dá valor à tradição, aos documentos, aos escritos? Pelo que eu entendi aqui do texto, Teófilo, ele se munia disso, da tradição, da história, de escritos, da tradição e da história. E ele escrevia para que ficasse marcado na história. Então, você dá valor à história? Vou te dizer, eu não dava muito, sabe? Eu não dava muito. Mas, nos últimos tempos, eu tenho dado valor a isso. A tradição, a história. E o próprio fato de eu ter me declarado católica diz isso, né? Que é dar valor à tradição e à história. Eu quero que você pense sobre isso. Esse vídeo de Santo do Dia, onde eu te entrego a minha descoberta do Santo do Dia, ele vem recheado com reflexões que são as minhas, mas que eu te entrego.
Então pensa sobre isso. O quanto a história pode ser importante na sua vida. A história da minha vida, Milena, é importante para mim? Mas e a história da humanidade? A história da civilização, a história que determinou os nossos dias, as nossas datas. Entende isso? Essa é a reflexão a partir dessa história. Sabe por quê? Porque aí eu entro no terceiro passo, que é o bônus. Sabe por quê? Nesta parte do livro, no dia que eu conheci que o santo elencado está no dia 5 de março, a gente só teve noção deste santo porque um cara resolveu escrever, resolveu contar a história dele. Um cara chamado Eusébio de Cesareia. Por isso que eu te disse que você ia conhecer Eusébio de Cesareia. Porque, veja, olha só, presta atenção. Eusébio de Cesareia conta que São Policarpo foi a Roma. Aí ele começa. E já é o segundo santo do dia que eu faço aqui, que fala de um tal de Eusébio e eu não sabia quem era Eusébio. Sabe quem é Eusébio? Eusébio é o primeiro historiador da igreja. Eusébio, vou te contar. Inclusive, ele participou como subscrevendo o credo da igreja. Primeiro historiador, a primeira fonte de alguém contando a história da igreja dos primeiros séculos. Eusébio de Cesareia. Eu não sabia. Ele escreveu o que aconteceu com a igreja desde os primeiros apóstolos. Graças a ele, nós temos histórias. Podemos conhecer a história de santos. Ele escreveu, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, ele escreveu coisas até 324. Depois de 324, houve o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, 325. Conheci a história de Eusébio de Cesareia. E te digo, é um grande homem que escreveu a história da igreja. Conheci hoje. Te ofereci que você conheça ele também. E eu não entendia quem era esse Eusébio. E aí, entendi hoje. Aí, eu preciso voltar. Milene, então você não entendeu? Você não leu o prefácio do livro? Não, li. Mas olha o que está escrito no prefácio do livro. Eu tive que ler de novo, né? E está escrito assim... Esse livro é para você que seja acompanhado, né, durante o ano. Foram escolhidos alguns santos retirados de calendários regionais, mas a origem primária é do martirológio romano. Aí, né, fui atrás e descobri. Eusébio escreveu martirológio romano. Tá aqui na história dele. A história da igreja, né? Que aí conta que ele escreveu. E tendo escrito a história da igreja, ele apresentou em temas. Aí o que está dizendo os temas, né? Sucessão dos apóstolos, histórias dos doutores, histórias das heresias, histórias dos judeus, as relações com os pagãos e o martiriológio. Aqui não está escrito o martiriológio romano, né? Não está escrito, mas penso que o autor foi lá, o autor do livro foi lá e pegou o martiriológio romano, que aí ele diz a fonte, né?
martiriológio romano. Mas para ter o romano, teve que ter o primeiro martiriológio. E quem fez, pelo que eu entendi dessa fonte que eu vou deixar na descrição para você, Eusébio de Cesareia. Viram? Eu agora, toda vez que aparecer neste livro Eusébio de Cesareia, eu já vou saber a história dele. Eu já vou saber de que se trata. Gente do céu, o santo de hoje foi, assim, puxada nos estudos. Eu resolvi fazer só essa parte mesmo, assim, sem edição. E vou subir para vocês do jeito que tá. E normalmente eu tenho feito momentos de estudos gravados também, mas hoje eu não fiz gravados. O momento de estudos estou fazendo só o momento dos 3 passos. Então, se você está gostando desses momentos, os 3 passos, me avisa. Diz aí para mim, Milena, tô gostando do momento dos 3 passos, fica bem interessante para nós. Quais são os 3 passos? Resumo, reflexão e bônus. Acabei de te entregar. E fico feliz com esse meu processo, com essa minha construção, com as minhas descobertas e queria te pedir uma contribuição, já que você chegou aqui até o final. Escreve aí para mim. Você é aquela pessoa que vai olhar para a história, vai olhar para pontos importantes da história. Eu te indico que seja, eu tô me envolvendo e gostando de olhar a história. E se tem um conselho que eu posso te dar é esse. Valorize a história. Então escreve aí, se você... a hashtag de hoje. O valor da história. Hashtag o valor da história. O valor da história. Gente, Eusébio de Cesareia escreveu. Teófilo lutou escrevendo e distribuindo a carta por onde ele achasse que era necessário fazer. Para que a história se propagasse. A história de quê? Da Páscoa judaica? Não. Da Páscoa cristã. Da Páscoa cristã. Eu gostei muito de saber. E se você colocou aí, hashtag, o valor da história, é porque você também gostou de saber disso. As pessoas que escrevem as coisas são muito legais. Elas nos ajudam, elas escrevem a história da humanidade. São Teófilo ajudou. Beijo, fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo do canal. Tchau.